Bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 7 de dezembro, que é o dia 341. Em Oséias, capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 17. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vêm as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou prostituindo-se com os outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu observo. Está cercado por seus atos pecaminosos, e eu vejo todos eles. Com suas maldades divertem o rei, e os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como o forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa, o rei e os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como o forno, que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe em chamas abrasadoras. Como um forno ardente, consome os seus líderes, matam seus reis um após o outro, e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com os outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não se dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles e, no entanto, não se voltam para o Senhor, seu Deus, nem busca encontrá-lo. O povo de Israel se tornou como pombas tolas e sem juízo, que primeiro chamam o Egito e depois voam até a Síria para pedir socorro. Enquanto voam de um lado para o outro, lançarei sobre eles minha rede e os derrubarei como uma ave do céu. E eu os castigarei por todo o mal que fizeram. Que aflição espera os que me abandonaram, que morram, pois se rebelaram contra mim. Eu desejava resgatá-los, mas contaram mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração sincero. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e vinho novo, mas de mim se afastam. Eu os instruí e os fortaleci, mas agora tramam o mal contra mim. Olham para toda parte menos para o Altíssimo, são inúteis como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos e por seus inimigos por causa de sua insolência contra mim. Então o povo do Egito rirá deles. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois é nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação.
Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez, minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Semearam ventos e colheram vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer, como o jumento selvagem nos cios, subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei, e eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades, por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda a ira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los, não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês não permanecerão na terra do Senhor, em vez disso voltarão para o Egito. E na Síria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor, seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esse sacrifício se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição das mãos da Síria, o Egito os conquistará e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia de acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso, por causa de seu grande pecado e sua hostilidade. Vocês dizem, os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é um vigia sobre Israel para meu Deus, mas por onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas depravadas, como em Gibeá. Muito tempo atrás, Deus não esquecerá. Certamente o castigará por seus pecados. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar-vos no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal-peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo se tornarão tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de você. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como Tiro, agora porém entregará seus filhos para o massacre. Ó Senhor, o que devo pedir para o teu povo? Pedirei ventres que não deem à luz e seios que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido, suas raízes secaram e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo, errantes entre as nações. E agora em 3 João, capítulo 1, versículo de 1 a 15. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem
e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com a pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. E agora em Salmos capítulo 126, versículo de 1 a 6. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. E agora em Provérbios capítulo 29, versículo de 12 a 14. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre, até o dia 342.